grande receber hoje essas duas pessoas incríveis. Eu fiz uma colinha aqui, porque eu não dou conta de falar a biografia maravilhosa dessas duas pessoas que estão aqui hoje. Fábio Magalhães e Jorge Colli. Para prestigiar aqui a exposição da NET, de Ruínas e Sonhos, uma exposição que foi selecionada para o edital de 2024, que está fazendo muito sucesso, ela vai até amanhã. Então aqui nós estamos fazendo um término com chave de ouro. Minutinho só. O Fábio Magalhães é um renomado curador, crítico de arte e historiador brasileiro, reconhecido por sua contribuição fundamental para a cena artística e cultural do Brasil. Com uma trajetória marcada por exposições inovadoras e uma profunda pesquisa em artes visuais, consolidou-se como uma das vozes mais influentes na curadoria e na preservação do patrimônio artístico nacional. Nascido em Minas Gerais, formou-se em História pela Universidade de São Paulo, onde também desenvolveu estudos especializados em arte e museologia. Sua carreira inclui passagens por importantes instituições, como a Biblioteca do Estado, da qual foi diretor, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde atuou como curador-chefe, e agora faz parte do Conselho. Magalhães é conhecido por curadorias que exploram diálogos entre arte moderna e contemporânea, além de promover leituras críticas de grandes nomes da arte brasileira, como Tarsila do Amaral, Cândido Portinari e Alfredo Veiga. Sua abordagem curatorial combina rigor acadêmico com uma visão acessível, buscando democratizar o acesso à arte e estimular reflexões sobre identidade, história e cultura. Além do seu trabalho em museus, Fábio Magalhães tem atuado como consultor para bienais e projetos internacionais, reforçando o intercâmbio cultural entre Brasil e o mundo. Sua produção intelectual inclui livros, artigos e conferências, que discutem o papel da curadoria na construção de narrativas artísticas. Com uma carreira dedicada à valorização da arte brasileira, Fábio Magalhães segue como uma figura essencial na formação de novas gerações de artistas, curadores e apreciadores de arte. Uma salva de palmas para Fábio Magalhães. Um recorte na biografia, talvez tenha faltado muitas coisas importantes, professor. Agora eu vou falar sobre o Jorge Colli. É um dos mais destacados intelectuais brasileiros no campo da história da arte, estética e cultura, com uma trajetória acadêmica e profissional marcada por contribuições fundamentais para a consolidação dessas disciplinas no Brasil. Professor titular da Universidade Estadual de Campinas, onde atua desde 1985, Colli é reconhecido por seu pioneirismo na institucionalização da história da arte como área de pesquisa, além da sua atuação como crítico, curador, tradutor e colunista. Nascido em Amparo, Colli iniciou seus estudos em filosofia na Universidade de São Paulo, mas interrompeu a graduação durante a ditadura militar e partiu para a França, onde se formou em História da Arte e Arqueologia, graduação e mestrado, e em História do Cinema na Université de Provence. Posteriormente, doutorou-se em Estética pela USP e realizou pós-doutorado na New York University. Sua carreira acadêmica inclui passagens por prestigiadas instituições internacionais, como a Universidade de Princeton, Sorbonne, Osaka e a Universidade Nacional de Colômbia, onde recebeu o título de professor honorário. Sua atuação inclui cargos como chefe de departamento de História, diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e editor da revista História da Arte e Arqueologia. Além da academia, Colli exerceu funções públicas como secretário municipal de Cultura de Campinas e foi membro do CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de São Paulo. Colaborou com veículos como o jornal Le Monde, Folha de São Paulo e atualmente com a revista Concerto. Sua produção intelectual abrange temas como arte brasileira do século XIX, estética musical e cinema. Com vários prêmios importantes e sua obra referenciada no estudo sobre arte e cultura, Jorge Colli segue como uma figura central no cenário intelectual brasileiro, unindo o rigor acadêmico a uma abordagem acessível e engajada, com a democratização da arte. Palmas para Jorge Colli.
quero só uma coisinha. Tem só uma coisa curiosa, porque ela lembrou uma coisa que eu mesmo já não lembro mais, mas tem a ver com Campinas, que é a parte de luta pelo patrimônio histórico. E nós queríamos um exército brancalhone enfim, com alguns intelectuais, e entre eles estava o Toninho do PT, que foi prefeito aqui. E ele criou uma das primeiras coisas de proteção de patrimônio que chamasse Febre Amarela, era o movimento Febre Amarela, e nós lutamos muito para a preservação da história de Campinas, dos monumentos históricos. E aí começamos a abranger. Nós tínhamos uma Kombi, ia Carlos Lemos, ia, enfim, Modesto Carvalhosa, Toninho, eu, e íamos lá pelo interior impedir que demolisse tal casa, que fizesse tal casa. Foi um período muito rico e a morte do Toninho me entristeceu muitíssimo. Tá? Foi uma figura maravilhosa para mim, na minha vida. Era só isso que eu queria dizer. Mas eu acho que a gente tem que primeiro ouvir a voz da artista. Né? Vou pegar aqui. Primeiro eu gostaria de ficar de pé, que eu me sinto melhor. Eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês. Realmente me surpreendeu, porque eu não contava com um público tão bacana, tão atento. Eu vejo pessoas que já estiveram na exposição antes e que voltaram para essa conversa, amigos, colegas, pessoas muito queridas. E queria primeiro agradecer a Flávia e ao museu, porque eu acredito que esse museu é uma pérola no interior do estado de São Paulo. Os nossos convidados podem falar bastante sobre isso, o quanto essa instituição já fez pela cultura e pela arte do Brasil. E a Flávia está retomando esse caminho de uma forma muito corajosa, porque a gente sabe que o poder público tem suas complexidades, suas barreiras, seus problemas, mas ao mesmo tempo, quando realiza para todos. E isso é uma coisa que é muito importante. E foi uma das coisas que me deu mais prazer fazendo essa exposição, foi ver o quanto ela chegou a públicos mais diversos, né? E através de um projeto do Repertório Aberto, que é uma ação educativa que está sendo abrigada aqui dentro do museu, foram feitas diversas ações educativas, entre elas visitas de escolas públicas, visitas de escolas particulares, oficinas. Teve inclusive uma ação com crianças pequenas, bebês. E é muito interessante ver como esse público tão diverso consegue se conectar e a mediação ela acaba sendo uma coisa importante, porque hoje a gente vive num mundo que as coisas são todas muito rápidas, então você conseguir que as pessoas se conectem e que parem, que ofereçam o seu tempo para se abrir para uma obra, para uma experiência artística, é uma coisa muito particular e muito valiosa. Então, isso, inclusive estão presentes aqui alguns dos educadores que inclusive, estiveram presentes, tem um deles aqui que estava presente na montagem e que deu uma sugestão muito importante para mim na instalação da outra sala. Então, toda essa interação com o público e valorizar o que é o espaço público, para mim, eu considero de muita importância. Outra coisa que eu gostaria de dizer é assim, que essas duas pessoas que estão aqui com a gente, que foram apresentadas pela Flávia de um jeito muito bacana, são muito mais do que esse extenso currículo, né? São pessoas que, assim, para mim, me vem uma imagem do homem renascentista, que é o quê? É uma pessoa que tem uma cultura tão vasta que ela se expande além dos próprios terrenos específicos aos quais eles foram
direcionados, né? Então são duas pessoas que são expertos número 1 nas áreas das artes visuais, porém o que conhecem de música, o que conhecem de literatura, o que conhecem de cinema, o que conhecem de teatro, só engrandece toda esse ser que eles são, né? E eu tive o privilégio de ter o Fábio como meu professor no primeiro ano de História da Arte, quando estudei arquitetura, nos anos 70. Tive o privilégio de reencontrar o Fábio por acaso, né? E nesse dia que eu encontrei o Fábio, ele me pergunta se eu estou na arquitetura, eu falo que eu estou nas artes visuais, ele me fala, eu quero conhecer seu trabalho, me tira um cartão de visita e fala, me liga. E aí eu falei, bom, é um homem gentil, claro, fez isso por gentileza, óbvio. E eu ficava olhando para o cartão ficava olhando para mim, olhando para o cartão, e um dia eu liguei para o Fábio, e o Fábio veio visitar no ateliê, e nesse momento começamos uma interlocução muito boa, muito fértil, em que aportou muitíssimas coisas. E posteriormente, quando fiz o projeto dessa exposição, eu convidei o Fábio para ser o curador, que gentilmente aceitou o convite, me pediu o projeto, viu que tinha alguma coisa que podia ser trabalhada nesse projeto. E todas as interlocuções que nós tivemos me fizeram aprender coisas e procurar trazer aquilo que eu aprendi com ele para esse espaço, para poder compartilhar com as pessoas. Então, e o Jorge é uma pessoa incrível, que nós conhecemos ele pessoalmente, além do trabalho, óbvio, através da presença dele nos concertos que o Roberto realizou várias e várias vezes aqui na cidade de Campinas. E o Jorge, pode falar assim, baixinho, que o Jorge fez umas gravações piratas do concerto. E com isso ele vinha na coxinha conversar com o Roberto e com os outros músicos que estavam presentes nesses concertos, né? E aí conhecemos essa figura maravilhosa, e quando soubemos que os dois eram amigos, achamos que seria uma oportunidade muito especial para colocar os dois lado a lado e poder compartilhar esse momento com as outras pessoas, com vocês que estão aqui. Então, por enquanto é isso que eu queria falar. Passo para quem dos dois? Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês, mas eu quero ressaltar que eu fiquei muito surpreso visitando o museu. O museu está nos trinques, tá? O museu está lindo. E isso eu quero cumprimentar a Flávia pela grande luta, que eu sei que não é fácil. Tá? Não, mas é um museu que a cidade fica orgulhosa de ter um museu como esse aqui, né? Esse é um museu que tem uma história, ele é criado nos anos 60, 70, né? E aqui se reuniu muita gente, teve debates importantes, aqui veio Horácio Amaral, Frederico Moraes, era um museu realmente de vanguarda aqui, né? Depois havia todo um projeto para ele ir lá para o centro lá do Fábio Penteado, como é que chama aquele? Isso, é. Bom, depois não acompanhei, mas é um fato curioso que a Flávia estava me lembrando. Eu fui artista uma época e a última exposição que eu fiz da vida foi aqui, né? Eu acho que em 1980, a partir depois eu estava mais vinculado a essa coisa de museu, não queria ficar dos dois lados da mesa, resolvi abandonar as artes plásticas e ficar mais na parte de curadoria, enfim, de reflexão da arte. Tá? Mas é tão bom voltar a um espaço e ver esse espaço tão bem cuidado, tão rico, né? E com essa exposição tão bem montada, tanto a outra coletiva como da ANET. Né? Nós fizemos já essa exposição anteriormente lá em São Paulo, uma galeria chamada Estufa, que na verdade é uma antiga estufa mesmo de verdes, essa coisa, que hoje é uma galeria na Vila Madalena. E a mesma exposição.
Mas é curioso como a museografia faz parte, né? Como uma obra interfere na outra, como as leituras que você faz de conjunto. É uma outra exposição, uma nova exposição, essa que está montada aqui, embora contenha as mesmas obras que foi montada num outro espaço lá na estufa, né? Também quero cumprimentar a montagem, está muito bem feita a montagem, né? E a NET chamou a atenção para algumas pequenas coisas que eu acho que, para remarcar, nós vivemos tempos em que nós não temos tempo. Então, já se fala, o texto tem que ter X palavras, X contatos, né? As falas têm que ter X minutos, senão as pessoas abandonam. Vivemos um tempo de velocidades, né? De certa maneira, aqui é um mundo outro, né? O mundo das artes, sobretudo falando sobre a pintura exige um tempo. A pintura tem um trabalho que a gente chama de cozinha da pintura, né? Que é o fazer, o saber fazer. E esse é um saber fazer que ele vai sendo... há uma grande discussão entre o fazer e o pensar na criação artística. Portanto, o processo da pintura, aí com a pintura a óleo mais ainda, porque você tem que esperar as camadas secarem para voltar ao trabalho, ela é digamos, um fóssil ainda dos outros tempos, né? De tempos em que realmente não apenas o fazer, mas o contemplar exigia um determinado tempo. Eu gosto muito de um tempo em que os museus eram vazios. Depois que eu virei diretor do museu, eu queria os museus cheios, né? Mas os museus vazios eram uma maravilha, porque a arte também exige, não sei se o Jorge vai concordar, mas ela exige um silêncio, sobretudo as artes plásticas. De você estar com ela, de você fazer uma reflexão, de você se aproximar, se distanciar, olhar o todo, olhar o detalhe. Ela não só exigiu do pintor um tempo, ela exige da fruição um tempo. Ela não se dá num momento apenas, tá? E hoje nos museus, quando a gente vai visitar, o pessoal reclama da fila externa, eu reclamo da fila interna. Você dentro do museu, se você para olhar uma obra, o cara que está ali do lado querendo ver te cutuca, como diz, vai para frente, né, que está parando aí. Então fica difícil hoje a visita de museus e esse é o mundo que nós vivemos, né? A obra sobretudo essa sala que nós estamos, que é diferente da outra sala, talvez está aí o título Entre os Sonhos e a Ruína, né? E essa pintura da paisagem, essa pintura dos longos horizontes que a NET propõe, né? E alguns quadros com grande predominância dos tons frios, mas sempre há os elementos de tons quentes misturados com os frios, né? Mesmo nesses azuis, há alguns certos amarelos, há alguma coisa que cria uma preciosidade atmosférica na paisagem dela, e ela dá enorme importância justamente a esse longo horizonte, a esse azul, o céu. A paisagem, a linha da paisagem é uma linha tênue, né? Da Terra, onde toda a parte do espaço da atmosfera é muito trabalhado por ela, né? E então, logo o que me impressionou muito quando eu conheci a obra da NET foi justamente essas pinturas. Eu tenho a impressão que você já tinha feito uma exposição com como é que chama, a professora da USP, Kátia Canton, né? Que se deteve muito também nessas pinturas, nessas paisagens, né? E ainda depois, do outro trecho, alguns elementos até aquáticos, submarinos, diríamos assim, né? Dessa percepção da NET. Ela tem uma inquietação muito grande. Quer dizer, se aqui nós temos um conjunto dela como pintura, na outra sala nós vamos ter outras experiências dela e outro nível de preocupação, tá? E é interessante, fazendo até analogias com artistas bastante diferentes desses que você se aproxima nessa primeira sala, tá? Eu diria, até comentei, eu tenho um pequeno texto meu aí, eu fiz alguns drops sobre conjuntos que ela trabalhou, e eu destacaria muito o que é bastante visível daqui, que é esse das páginas amarelas, né?
A nova geração não sabe nem o que é isso, lista telefônica, né? As listas telefônicas eram uma coisa fundamental. Você ficava esperando chegar a nova lista telefônica a cada ano, né? E é interessante que esse suporte, a lista telefônica é a sociedade, são as pessoas, estão ali o nome delas, o endereço, telefone, contato com elas, né? E ela vai sobrepor a isso imagens de pessoas, né? E há uma sensibilidade muito forte, de caráter diferente desse daqui, muito mais expressionista, muito mais dramático lá, né? E, então me parece que há outro trabalho ainda, que também é significativo e tem a ver com questões pessoais, que é a questão do raio-x e todo o trabalho que ela faz em cima do raio-x. Então a gente tem nesse conjunto exposto aqui, são momentos diferentes e inquietações da própria artista, né? Então, acho que, só para começar, porque eu acho mais importante aqui a gente desenvolver um diálogo, conversar, perguntar e a gente comentar. Eu passo a palavra para o Cole. Muito obrigado. Também estou muito, muito feliz de estar aqui e de ver que veio tanta gente para a exposição da Anete. E, de fato, o Fábio disse tudo a respeito do museu. Ele é um museu pequenino, mas ele está muito bonito, está lindo e com possibilidades de exposição muito boas. E atestado pela exposição na sala que nós estamos, é outra sala e é outra sala também. Eu fico muito, quer dizer, há algumas coisas que são difíceis de explicitar diante de obras como essa que nós estamos vendo aqui. O Fábio falou muito bem dos horizontes, da atmosfera, e isso é uma maneira de nos ajudar a chegar perto da obra. No caso das obras da Anete, eu acho que a grande questão é essa: como é que nós nos aproximamos dessa obra? Como é que, mais do que nós compreendemos, como é que nós nos aproximamos dessa obra? E outra coisa que o Fábio falou muito bem é a questão do museu vazio. Ela é uma obra que exige atenção e silêncio. Tudo que nós pudermos dizer a respeito da obra é um pouco um paradoxo, não é? Tudo que nós pudermos dizer a respeito da obra são elementos que talvez ajudem algumas pessoas a chegar mais perto da obra. Mas existe um instante em que há um passo que é dado e que as palavras não funcionam mais. É por isso que a obra existe, porque senão as palavras poderiam perfeitamente substituir a obra. É um passo, e esse passo faz com que você caia numa zona que eu chamaria a zona do mistério, a zona da não palavra, que é quando você mergulha nessas obras. Essas obras foram feitas, de fato, para serem olhadas com muita calma. Eu acho que a gente pode dizer que existem dois grandes tipos de obras. Uma que chega e que avança em cima de você e atropela você. Essa, você fica completamente atropelado pela obra. E outra que surge assim como uma espécie de mistério, na qual você vê alguma coisa, mas você se aproxima e você olha mais, aí você começa a descobrir mais coisas, aí você não percebe muito bem por que você está sendo hipnotizado pela obra. Eu acho que essa obra da Anete, essa pintura da Anete, é muito isso. Não é? É uma pintura que não é a liberdade guiando o povo do Delacroix que vem por cima de você. É alguma coisa que faz com que você entre aos poucos nesse universo. E nisso ela se articula com uma tradição da história da pintura muito forte, de pintores que desenvolveram esse tipo de fascínio que a obra cria. Um pintor como Whistler, por exemplo, que é muito próximo, esse paisagismo que está no limite da abstração.
Não é abstração, mas ele está no limite da abstração, numa espécie de linha muito frágil, próxima da abstração. E ele requer esse tipo de pensamento, e ele requer esse tipo de proximidade do quadro, de proximidade que permite com que eu seja envolvido pela obra. E existe, como o Fábio assinalou, essa outra net que aparece na sala do outro lado, que é uma net na qual as inquietações são mais importantes. Não é? Aqui eu tenho alguma coisa de misterioso, de hipnótico, de estranho, de sonhador. Ali eu tenho alguma coisa de interrogação, de inquietação. Mas eu diria que existe alguma coisa em comum, apesar das diferenças radicais das duas salas, existe alguma coisa em comum. E essa coisa em comum é que também na outra sala, os efeitos não são grandes efeitos impactantes. São efeitos de pequenas coisas. São efeitos onde se colecionam pequenas coisas e justamente exige que eu chegue perto e que veja uma, depois veja outra, depois veja outra, e assim eu me integre nesse universo. Da mesma maneira, essa série, né, que é muito perturbadora das chapas de raio-x, que trazem uma série de sugestões poéticas de grande perturbação, mas que também exigem essa proximidade. Ou esses elementos que ela colecionou e que colocou ali no chão, né, a associação de um tijolo vazado com um pouco de cimento, uma pedra, uma torneira, tudo isso você tem que chegar perto, porque ela não fez, não é um monumento aquilo, não é fazer um grande fortíssimo, são coisas que novamente solicitam as formas mais delicadas da nossa sensibilidade. Elas nos levam para caminhos diferentes, mas elas nos solicitam um pouco da mesma maneira. E isso me deixou fascinado, porque são modos diferentes, modos radicalmente diferentes, mas que têm ao mesmo tempo esse sentido de uma penetração íntima por uma fresta, por alguma coisa de discreto dentro da obra proposta. Eu acho que é isso, é preciso um museu vazio, e é preciso, como quando eu vejo um Vermeer, ou quando eu vejo um Whistler, como eu disse, entrar nesse clima e nesse mundo de solicitações internas, intuitivas, sem palavras, apesar da outra sala estar o tempo todo misturando palavras com obras, mas essa mistura de palavras e obras é para dar uma espécie de centelha do invisível e do não dito. Eu acho isso, quer dizer, uma coisa fascinante e fico muito feliz por ver uma exposição tão boa, de tão alto nível aqui nesse museu. Acho que era o que eu teria a dizer, mas eu acho que a gente poderia conversar, né? Se tiver perguntas, se vocês querem dizer alguma coisa, eu acho que vale a pena. Você quer completar alguma coisa, Fábio? Eu concordando demais com você. E só lembrando que lá também ela trabalha muito essa coisa com o suporte, né? É claro. A base que é a lista telefônica, é como se você perguntasse quem é fulano de tal, que está na lista telefônica, quem é, cada um daqueles lá é uma vida, uma coisa, etc. Então ela é sensível a essa página, trabalha o suporte e devolve ao suporte, como o Cole falou, com essa delicadeza e com essa força também, né? Quase que ressuscitando personagens possíveis, né? Que estavam naquele... A mesma coisa com o raio-x, né? É um suporte em que ela dialoga, ela se contrapõe, de certa forma, com esse suporte, né? Mas eu estou de acordo com essa coisa do pequeno, da fresta, isso é muito importante, né? E acho também, só para chamar um pouco a atenção, que
essa questão do objeto, que eles também trazem em si uma parte do olhar que é gráfica, que são linhas, que são volumes, que estão na natureza, que estão no espaço, né? E eu acho que o Collor chamou bem a atenção também, e tudo numa medida comedida, digamos assim, né? Tudo dentro de uma coisa. E a pintura é fascinante, chamar a atenção para esse vermelho, né? Que é o de predominância de cores quentes naquela obra, em que ela coloca esses elementos, essas linhas, né? E essas linhas, de certa forma, para mim, vendo na museografia, elas dialogam com a peça que está suspensa. Aquele as chumaço linhas de arame, que está né? suspenso, Exatamente. E isso enriquece uma e outra, quer dizer, isso que é interessante na museografia, quando você entra, e você tem um percurso, eu venho de lá. Eu entrei aqui, eu vi aquela sala, vi esse quadro, né? Vi essas linhas, vi aquelas linhas. Então é interessante como a inteligência na colocação das obras de arte, né? E ela, com essa coisa, ela dá ainda, digamos assim, ela provoca mais a nossa sensibilidade, com isso que o Collor tinha dito, né? Eu olho aqueles elementos e faço. Essas relações precisam de tempo também nosso, né? De eu relacionar uma coisa com a outra, né? Desses porquês, né? Por que essa linha, por que aquilo, né? Mesmo que eu saiba que não há respostas, né? Mas eu achei muito lindo isso que você falou, de que ela vai provocando, você vai adentrando pouco a pouco, né? Nesse elemento, nessa poética visual, né? Mas era interessante eu conversar com vocês. Saber o que vocês acharam. Eu queria falar só uma coisinha. Além de agradecer as palavras, que assim, eu estou tonta, qualquer hora eu entendo aquilo que aconteceu. Mas eu agradeço muito. Mas eu queria só, confirmando um pouco essa questão do tempo de olhar que o Jorge falou, e o Fábio também, a gente fez uma experiência aqui no museu. Antes de começar a exposição, eu tive um encontro com o educativo. Eles queriam saber quem eu sou, o que é a obra. Eu falei para eles assim, vamos fazer uma coisa, vou fazer uma experiência com vocês, para essa sala. E cada um, eu pedi para cada um escolher uma obra dessa sala e ficar durante 2 minutos no relógio, 2 minutos, observando aquela obra. E que depois comentassem essa experiência, né? E depois eu repeti essa experiência, eles mesmos repetiram em alguma visita guiada e eu repeti com outro grupo. E foi de uma riqueza impressionante. Agora, o que são 2 minutos, né? Agora, 2 minutos na frente de uma obra, para mim, eu sinto que assim, é um presente que a pessoa oferece a si mesma, né? De poder parar e aí eu entendo que o que eu gostaria, que eu não sei se eu atingi ou não, é que a obra seja uma porta, né? Que ela levante questão, que ela jamais responda a questão, né? E eu acho que essa simples experiência de 2 minutos consegue conduzir a um diálogo que é onde a obra está. Ela está na parede, ela está nesse meio, né? Entre quem está observando e o que está na parede, né? Então, só para ilustrar essa questão, que eu achei que realmente foi uma experiência... Eu posso dizer uma coisinha, completar? Eu não sabia disso, dessa história dos 2 minutos, achei absolutamente fantástico, porque eu sempre falo, quando eu posso, naquilo que eu chamo a ética da obra. Não é que você vai, o que você tem que fazer é ficar ali na frente e ficar olhando. E muitas vezes, quando nós vamos ver uma exposição de pintura, ou de seja o que for, de uma exposição artística, nós nos sentimos um pouco desarmados e a primeira coisa que a gente faz é ir ler o texto que está escrito na parede. E normalmente eu percebo
as pessoas ficam mais tempo lendo o texto na parede do que na frente de um quadro. É verdade. E esse é um problema. Quando eu falo na ética da obra, eu quero dizer, você tem que primeiro tirar da sua cabeça qualquer determinante de gosto, de formação, de preconceito, de teoria, o que for. Tira isso da cabeça e vai para a obra e tente perceber. Né? Uma coisa que eu digo sempre, olha, uma coisa boa para fazer esses 2 minutos, para a gente não ficar perdido nesses 2 minutos, é começar se perguntando o que tem aqui. O que é que eu estou vendo? Quais são as coisas que estão aqui nesse lugar? Tem o quê? Tem um céu, tem um mar, eu vejo um céu, eu vejo um mar, pode ser outra coisa, mas aqui tem um branco mais claro no azul, ali tem uma coisa. E pouco a pouco você vai entrando dentro daquilo que a obra oferece. Ela oferece. É a obra que oferece. E não é nem a NET que oferece. Não é porque a NET, quando ela fala da obra, é outra coisa. Ela fala da obra como eu falo da obra. A obra da NET é um ser que está aí e que provoca sensações, reações, as quais provavelmente a NET nem pensou. Isso mesmo. Então, isso é muito importante, é dar essa espécie de força a obra e respeitá-la. Né? Era quando eu ensinava, porque eu fui apresentado como professor de História da Arte da Unicamp, mas agora eu estou aposentado. Então, quando eu ensinava, ainda oriento tese, mas não dou mais aula, mas quando eu dava aula, e sobretudo para alunos que estavam começando, né, eu dizia, olha, então, por favor, peguem uma obra e eu quero que vocês olhem para a obra, vejam uma boa reprodução, olhem para a obra e tragam para mim um pequeno texto a respeito da obra. Então, o que é que vinha? Porque fulano de tal, no livro tal, diz tal coisa sobre a obra, e Beltrano, no livro tal, diz tais coisas. E o olhar sobre a obra não era feito. Porque nós temos uma cultura que é uma cultura profundamente intelectual, racional, literária. E nós esquecemos de como nos abandonar a essa percepção, que é a percepção artística, que é muito diferente disso. É alguma coisa que eu acho que é uma lição das obras da NET aqui. Se eu quiser entrar nessas obras, eu preciso de tempo, eu preciso de silêncio, eu preciso ficar parado e tentar entrar ali por algum meio. E por isso que essa experiência dos 2 minutos eu acho formidável, porque eu não sabia, porque é alguma coisa que de fato exige. Imagina, 2 minutos não é nada. E quando você está diante da obra é muita coisa. Né? O Fábio estava falando dessas exposições, no qual a gente é obrigado a ficar 3 segundos, 5 segundos diante da obra. O que significa isso? O que significa eu ir para uma exposição? É como se fosse uma espécie de respeito fetichista pelo santo que está ali presente. Não é, você não tem tempo, então não vale a pena. Eu dou um exemplo, eu tive a oportunidade de ver uma exposição justamente do Vermeer em Haia, que era uma grande retrospectiva. Impossível, aquilo estava cheio, era aquelas obras que exigem. Em compensação, veio uma vez um quadro da Holanda, um único quadro que ficou exposto no MASP. E não tinha ninguém. E a gente podia sentar na frente do quadro e ficar olhando para aquilo infinitamente. E a magia daquilo tomava conta, como é o caso da magia dos quadros da Anete. Abriu. Não só perguntas, comentários, né? Observação, o que for. Vou pegar um copo d'água. Como o filme é pequeno, isso deve vocês se gastarem. Isso aqui é meu? Dá para passar o microfone. Sou eu? Acho que é você. Esse é o pedaço mais difícil, né? Você tem que sair.
Bom, eu conheço o trabalho da NET há muito tempo, sou admiradora e sou admiradora também do trabalho social que a NET faz. Ela faz uma vida. Quantas você já distribuiu? Eu fiz a conta? 400 por semana. Então, eu acho uma maravilha uma pessoa ter essa disponibilidade, não só para a arte, como também uma serviço social. E falando em marmita, eu tenho uma pergunta também como é que é a cozinha da arte, que eu tenho, que é o seguinte: onde é que você vai guardar tudo isso? Porque a gente não vende tudo, né? É para mim, é um problema. E para muita gente que eu vejo, a gente vai, meu Deus, daqui a pouco eu vou começar a fazer só coisa muito pequena para poder guardar. Então, como é que você guarda? Só essa é a minha pergunta. Olha, eu organizei faz uns 2 anos um terreiro na minha casa. Ele sim consegue guardar as obras, mas elas têm vontade de ter rodinhas, elas ambicionam por paredes, elas ambicionam especialmente por olhos. Então, essa exposição foi muito curiosa, porque quando teve a primeira versão que o Fábio mencionou, foi uma versão um pouco piloto, né? E apesar de que é a 13ª ou 14ª exposição individual que eu faço, essa foi a primeira que eu senti que ela tinha uma força para itinerar, e que ela tinha um sentido em si, que não eram vários trabalhos lado a lado, que ela tinha algum sentido, né, que o próprio Fábio, no texto dele, conseguiu reunir muito bem, assim, que eu senti que ela teria esse poder de poder andar, né? Então, apesar de eu não colocar, eu gostaria que elas passeassem. Então, inclusive eu queria aproveitar a tua pergunta para falar mais alguma coisa sobre essa questão da contemplação, que há uns anos atrás eu organizava no meu ateliê uma atividade que eu chamava de olhar compartilhado, né? E o que era essa atividade? Eu escolhia uma obra de arte das mais relevantes, vamos dizer, da história da arte, fazia uma reprodução de boa qualidade, né? E propunha ao grupo que observasse. A gente ficava durante 2 horas observando e falando sobre essa obra, só. Então, a introdução era, eu procurava uma música de época, deixava ela como um pano de fundo para esse momento de observação, né? E posteriormente abríamos comentários, né? E durante 2 horas explorando apenas aquela única obra, né? Então, eu acho que assim, eu só queria complementar como realmente eu acho que esse espaço ele propicia isso, ele ajuda muito essa leitura, né? E eu acredito nisso. Eu acho que a obra sem tempo não existe obra, ela deixa de existir. É como se ela sumisse da parede, né? Se não tem essa observação. Então, obrigada, Olívia. Obrigada. Olívia é uma grande artista, para quem não conhece, uma artista que reside agora em Campinas há muitos anos, mas tem uma obra fantástica, uma obra muito bonita. Inclusive já esteve na sala, né? Na sala Vatô, né? Vatari. Mais alguém? Comentário? Eu queria fazer um comentário. Deixa eu ver se chega aqui. Nossa, eu chego. Eu sinto encantada com tudo isso que eu estou ouvindo, ainda não fui ver seus quadros, né? Mas estou sendo introduzida da melhor maneira possível. E me sinto inteiramente afinada com o que vocês dizem, porque eu passo minha vida, todos os dias, esse é o meu cotidiano, sentada em frente de pessoas, meus pacientes, eu sou psicanalista, e tentando mergulhar naquela obra de arte. E vocês poderiam estar dando uma aula inaugural para a minha nova turma de psicanalistas, porque, né, de candidatos a psicanalista
mais desinformação, que eu me dedico muito agora a essa formação. Essa seria uma aula inaugural perfeita, que é exatamente isso. Observe, não pense que vocês viram. Isso vem desde Charcot, da Salpêtrière, dizendo para o jovem Freud, a respeito das histéricas, né? Freud estagiando lá. Observe, quando você acha que já viu, observe mais, porque você está na frente de um mistério. E não se trata de decifrar mistérios, né? Mistérios são indecifráveis. O ser humano, ele é uma obra de arte, desde um bebê até a pessoa que está no seu último momento de vida. E a gente não vai penetrar esse mistério. Acabou-se o tempo, acho que em qualquer ciência, de achar que o cientista, ou mesmo o artista, domina aquilo. Ele sabe. Ele não sabe. E é essa atitude de esvaziamento que permite que ele se aproxime de uma conjugação, se possível de um uníssono muito raro, né, em que, com a extrema participação do psiquismo, no meu caso, do analista, ele conseguirá, talvez, com muito silêncio e muito respeito, ter alguma penetração naquela obra de arte e no mistério que ela contém. Então, me sinto muito afinada e queria fazer uma provocação para a Anete sobre, se você puder falar, sobre o momento de criação. Se isso que nós estamos falando, desse mistério, como que é isso quando você está na frente de uma tela que você ainda não sabe o que vai sair dali? Psicanalista faz pergunta difícil, vamos lá. Mas não precisa responder, não quero constranger ninguém. Olha, tem duas coisas. Eu acho que a possibilidade de criação, ela exige presença plena. Como entrar nessa presença plena estar presente, estar trabalhando. Às vezes ela acontece, às vezes ela não acontece, né? Meu plano de fundo é muito a música. Tanto na minha vida, que tem a ver com o meu companheiro de vida, como no meu trabalho também. Eu estou sempre ouvindo música ao pintar. É uma atmosfera que me conduz a esse lugar do desapego, de sair do dia a dia, de entrar numa entrega, digamos, né? E deixar acontecer alguma coisa. É um processo assim, ao mesmo tempo que ele é prazeroso, ele é muito difícil, ele é também conflituoso, né? Então, eu acho que as diferentes obras que estão aqui, elas também expressam momentos diferentes, né? Vamos dizer, o que foi abordado aqui como inquietações, eu acho que assim, a gente traz para o ateliê dois momentos. Eu acho que tem um momento interno e tem um momento de como o mundo te afeta, né? Então, eu sou muito afetada pelo mundo, né? Então, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, nas pessoas, né? Como a Olivia falou, as pessoas que estão ali na vida, na sociedade, nessa sociedade doida que a gente vive, né? E até essa questão dos desobjetos, que são essas pequenas nem esculturas, são assemblagens, são coisas que eu encontro e tento ressignificar. Eu encontro um pedaço de tijolo com uma arame e uma caçamba, e eu acho que aquilo pode ser uma poesia, né? Então,
como a criação se dá é uma coisa muito difícil de dizer, mas eu acho que ela implica quase que na mesma coisa que é necessária para a observação. A criação, ela depende do mesmo tempo e do mesmo silêncio, da mesma entrega que é necessária para a observação. Então, eu acho que são dois lados que eles se conjugam, que eles se encontram na obra. Obrigada pela pergunta. Na verdade, eu queria um pouco contribuir com uma, sei lá, relativizar um pouquinho esse tempo que nós estamos falando. Eu sou, falando em tempo, um homem da década de 1970, né? Claramente, né? Nasci em 1970, apesar de ter sido ungido 20 anos antes, né? E quer dizer isso para mim? Quer dizer que várias coisas que eu faço até hoje, que eu penso até hoje, nasceram na década de 1970. Entre elas, uma atividade que eu exerci durante 40 anos, que foi criar a propaganda. Certo? Sou publicitário no Brasil, 40 anos. E sempre na área da criação. Quero relativizar, a partir dessa discussão, a ideia de tempo. Quando me passava um comercial de televisão de 1 minuto, eu achava que eu estava diante de uma longa mensagem. Porque o meu tempo era 30 segundos, eventualmente 15, para comunicar alguma coisa. Quando eu tinha um pedido de serviço para fazer um anúncio, entende? Que tivesse ao menos 2 dias e, portanto, 2 noites para trabalhar, porque tantas e tantas vezes você era obrigado a trabalhar nesse grau de intensidade e criar alguma coisa através daquilo que você tinha como referência. Quando me davam, então, uma semana para trabalhar, isso era 1 ano num tempo normal, uma pessoa que estivesse na área de criação normal, certo? Eu fiz escola de cinema e, na escola de cinema, trabalhar a ideia de 1 minuto, de 1 hora e 20 minutos para fazer um roteiro, era uma coisa que eu até me perdi, eu não sabia o que fazer com tanto tempo. Certo? Então, estou trazendo esse depoimento pessoal porque, de certa forma, tudo isso é muito relativo. Gostei muito da fala de ambos. Me pegou uma coisa particularmente dita por você, que é essa coisa de você ter esse background literário para você analisar o impacto que uma obra irá ter sobre você. Uma coisa é você ter um olhar de consultor. Vamos lá, vamos ver o que há nisso, qual é a técnica, o que a pessoa estava querendo dizer, etc. Outra coisa é ser impactado por essa obra. Às vezes, tão importante quanto passar 2, 3 minutos diante de uma tela é perceber que, mesmo você tendo passado o tempo necessário, uma te impacta mais que a outra. Ou seja, não é exatamente a análise racional, temporal, literária que vai, de fato, te pegar do ponto de vista do tal mistério que você chama atenção. Totalmente é algo mais exótico ainda, né? Eu gostaria de falar. Evidente que um dos temas mais fascinantes e mais difíceis é a questão do tempo, né? Que nós tratávamos, você começa até com o tempo cronológico, de certa forma, dos anos 70, né? E eu também sou marcado pela geração da qual eu me formei, digamos assim, né? Mas é claro que é uma referência que está se mudando na contemporaneidade. Aí quando brinca assim, os meus netos falam assim, ô vô, no seu tempo, eu digo, no meu tempo não, eu estou vivo, o meu tempo é hoje, não é verdade? Mas evidentemente há um tempo em que essas coisas se gestaram.
Mas há uma questão diferente de linguagem que eu queria mostrar, e também se relativa à questão do tempo, da compreensão, etc. Né? Isso vale para a literatura também. Você tem uma CAI, muito simples, entende? E que é de uma complexidade enorme, você fica pensando a vida inteira, você cai, né? E em poemas épicos, em longos, etc. Né? No caso que eu acho que nós estamos tratando aqui, desse mistério, é que quando a gente olha uma pintura e que ela nos revela, ela revela também que ela está nos ocultando alguma coisa. Esse é um mistério, é de eu querer desvendar o que ela ainda oculta do que eu estou vendo, do que eu sei dela, né? E eu tenho a noção de que eu não sei tudo sobre ela. Então, esse estabelece uma relação minha com a obra, não é? Esse tempo nós estamos discutindo que seria um tempo de contemplação. E eu acho, pessoalmente, ela podia, a psicóloga aqui, responder melhor, a sociedade, a dinâmica do cotidiano expulsou uma coisa muito importante, que era a contemplação, né? Na minha infância, na minha juventude, embora sejam momentos também de dinamismo muito forte, havia espaços para contemplação, né? E a contemplação é um tempo que você não mede bem, não tem uma medida correta da contemplação, né? Mas a velocidade que se diz hoje, ela impede justamente que eu comece a perceber o que está oculto. E eu tenho certeza que, se eu olhar melhor, ela vai me revelar. E ao revelar isso que ela ocultava, ela traz novos problemas outra vez, ou novas inquietações outra vez. Então, esse é um jogo de tempo difícil de mesurar, é pouco que nós estamos discutindo, né? Não sei, acho que se vocês entenderam. Eu queria dizer, do que você mencionou, eu não sou absolutamente contrário à leitura de textos sobre as obras, mas eu acho que é muito importante eu entrar nas obras para eu poder ler esses textos como se diz, mergulhado nesse universo. E quando eu leio esses textos, mesmo que eles sejam de autores muito célebres e muito importantes, se eu estou mergulhado na obra, se eu entrei na obra, se eu descobri coisas na obra, eu posso, de alguma maneira, discutir com ele. Posso perceber se ele está vendo coisas que eu não vi, ou se ele está vendo coisas que eu acho que não estão na obra, de maneira a não receber uma espécie de formatação na cabeça. Eu quis dizer isso porque eu fiquei com medo que eu tivesse dado a impressão, olha, não leiam os textos. Não, leiam bastante. Só que, em primeiro lugar, coloquem a obra. E, em segundo lugar, eu lembrei nessa história da temporalidade, né, dessas camadas do tempo, que a temporalidade da criação, como a gente estava conversando, a temporalidade da criação, ela é muito diversificada, não é? Quanto tempo se leva para fazer uma obra? É aquela célebre história, principalmente do Whistler, com quem eu comparei, a história do foguete, do quadro que se chama O Foguete, que ele processou um crítico, porque o crítico disse que ele estava, isso foi nos anos de 1858, por aí, que ele estava zombando do público. Ele tinha feito aquele quadro em alguns minutos, e que ele estava impondo, portanto, uma espécie de blefe para o público, que aquilo evidentemente não era arte. E o Whistler processou o crítico e houve debate no tribunal. E um dos argumentos fundamentais do Whistler foi que, sim, eu fiz o quadro muito rapidamente, mas eu demorei uma vida inteira para fazer. Então, a prática do artista, ela não é, evidentemente, só no momento em que ela está fazendo. Ela é feita de uma temporalidade que às vezes é fecunda, onde o artista trabalha, às vezes é seca, é árida, né? O artista não consegue fazer nada, mas isso também faz parte do processo de criação e das obras que vão surgir. É alguma coisa que eu acho que nós temos que levar em conta do ponto de vista dos processos de criação.
E quanto, não é, a percepção da obra, é isso. A obra, ela nos mostra eu mergulho na obra, bom, daqui a 5 anos eu vou ver de novo a mesma obra, eu vejo com olhos diferentes e a obra começa a revelar coisas que eu não tinha percebido, ou eu vejo de uma outra maneira, ou algumas coisas que me parecem hostis na obra agora são coisas que me agradam. Isso é uma coisa de extremamente flutuante. A obra, é preciso lembrar que a obra nunca é alguma coisa de estável. Ela nunca é alguma coisa de estável. Não só porque a matéria envelhece, e os quadros daqui a 50 anos, se as tintas envelheceram, vão estar modificados, mas isso é de menos. O que se modifica é o olhar que eu mesmo, que as gerações têm diante da mesma obra em épocas diferentes e em maneiras de expor diferentes, aquilo que você estava dizendo, não é? Se eu faço uma exposição, essa exposição, por exemplo, ou se eu for ver essas obras em outras condições, num outro ambiente, com cor diferente na parede, essa obra vai ter uma modificação nos sinais que ela emite e que a minha percepção deve captar. Então, existe a parte constante, que a obra está lá, ela é física, e existe essa espécie de atmosfera movente que faz parte do gosto de um momento ou da percepção individual de um momento, isso tudo faz parte da obra, não é? A crítica que eu leio sobre a obra passa a fazer parte da obra, porque ela está na minha cabeça, mesmo que eu não esteja de acordo com ela, ela continua na minha cabeça. E isso tudo são, como se diz, acumulações, são estratos que vão se formando em cima da obra. Só uma questãozinha em relação a isso também, que é a questão também, nós temos leituras no tempo diferenciadas, né? Ou seja, nós olhamos o mundo e o passado com os olhos do presente. Então você vê na obra de arte, citar um exemplo que é gritante, que é a obra do Caravaggio, né? O Caravaggio teve uma influência no seu tempo extraordinária, né? Influenciou a Europa toda, né? E grandes artistas foram influenciados por... Entretanto, com o passar dos anos, um dos seus rivais, né, na época, os irmãos Carracci, né, vão predominar, né? E o Caravaggio fica praticamente submerso, né? Tem uma exposição importante do Longhi em Milão, acho que nos anos 50, 51, que traz à tona Caravaggio outra vez, né? E hoje o Caravaggio é um dos artistas mais emblemáticos, é um dos artistas que mais desafiam. Por quê? Porque é uma contemporaneidade em toda a dramaticidade do Caravaggio, né? Esse mundo que se ordena e se desordena ao mesmo tempo, né? Então, vem à tona. E não é raro você ver, isso acontece com a música também, certos autores musicais, certos compositores que tiveram uma importância enorme no século em que viveram e depois eles foram sendo apagados e de repente ressomam outra vez, né? E é isso que acontece com a música no século XX, né? Você vai falar sobre isso, mas quando você traz de volta autores que estavam praticamente esquecidos, né? E então essa é uma questão essas releituras, nós estamos sempre refazendo, sempre quando eu vejo coisas que eu já conheço, mas elas me surpreendem, sobretudo na expressão artística, eu quero dizer, né? Alcança aqui, não? Não, ainda sobre o tempo, eu tenho pensado muito, por conta de ser arquiteto, cada vez acho que o tempo é um assunto mais que espaço. E, então, o seu trabalho, primeira questão, será que essas paisagens foram visitadas? Né? Tem alguma dimensão do visual? Ou é puro efeito de um trabalho de imaginação?
dizer, a pintura, no meu caso, a professora Rogério Faust, o desenho, a confecção de modelos físicos, requer um tempo, que esse tempo do feito à mão, que é uma manifestação, a matéria, o trabalho elaborado, a gente olha cada gesto, uma arqueologia de gestos, de movimentos, maior ou menor pressão sobre a tela. Isso demandou um tempo danado para fazer. Porque o tempo é um tempo que é cada vez mais difícil dele ser. As pessoas, os nossos alunos, as pessoas se dedicarem a uma certa aflição em resolver tudo muito rápido, supostamente pelas tecnologias de informação e comunicação digitais, ter colocado uma outra percepção do tempo, como se a rapidez fosse um sinal de eficiência, de desempenho. E ela está atropela aquilo que é território, bem chamado território das sutilezas. Tudo tem desenho, tem confecção, modelos físicos, também impõe, com o corpo. Essa noite eu acabei de reler pela segunda vez um livro chamado A Marca d'Água, do poeta russo Joseph Brodsky. Tenho a impressão que eu li a terceira, quarta, quinta vez. O que mais impressiona, lembrando que o professor disseram, ele foi 17 vezes no inverno a Veneza. Ele levou 17 anos passando os invernos. Ele é um homem do norte, gosta de paisagens cinzas, de poucas cores, densas, E ele escreve aquela cidade. A capacidade dele de ler uma cidade, de escrever paisagens, de nuances, é tão impressionante, que é mais um testemunho, quem já é poético, mas de uma inteligência que deriva de um tempo lento, de um tempo de frequência, de vivência, sem a qual aquilo não seria possível. É uma intimidade que se dá, de olhar para uma cidade que dá gosto de percepção, sensibilidade, poesia. Mas, no entanto, o que é visto é transformado numa outra coisa. Isso que eu estava intrigado, que é a linguagem, que é a sua cultura, que é a narração, a poesia do Brodsky. Então, ao mesmo tempo, hoje, nós não estamos numa situação, num contexto, sobretudo quem trabalha com educação, muito favorável a ventilar. Uma espécie de palavra-chave que ensina hoje, da ansiedade. Ansiedade que é uma espécie de pressão externa, não está dentro do tempo que o trabalho requer para ser bem executado. Não tem muito de fora. Não tem muito trabalho de criação e não muito. Ele diz, para fazer esse tanto de gestos, essa quantidade de azuis, essa variedade de trabalho, tempo, assim. Então, acho que esse é um assunto que surgiu aqui, que eu queria prestar, porque é um assunto, uma sociedade cada vez mais premida, assim, com urgência, com falta de tempo, de velocidade, responder e consumir informação rapidamente. O contexto não é fácil. Obrigada por teu comentário. Eu queria falar só uma coisa sobre isso que eu acho bem interessante, que realmente nenhum deles em algum lugar específico não existe, E talvez até essa questão dessa formação de arquiteto, que eu tenho, eu entendo que eu estou, quando eu estou pintando, que eu estou construindo um espaço, Então, e quais os elementos que eu vou usando para construir esse espaço, para que ele exista
de uma forma sem circunstância. Né? A circunstância, eu acho que ela localiza e ela diminui. Então, eu busco criar uma imagem que ela não remeta a alguma coisa específica, e sim que ela seja um espaço airado, livre, que permita muitas possibilidades. Então, às vezes me perguntam assim, é algum lugar, como você perguntou, então é alguma hora do dia? Também isso eu prefiro não ter, nem a definição do momento do dia, nem a definição do lugar. Eu acho que eu gosto, assim, o meu objetivo, se é que eu posso dizer um objetivo, porque não é um objetivo, porque é uma coisa que acontece, não é uma coisa deliberada, né? Mas eu percebo que, por que tem tantos trabalhos? Porque nenhum deles, eu acho que eu cheguei a alguma coisa que eu de fato cheguei. Eu não sinto que eu cheguei, eu sinto que eu vou caminhando, né? E nesse caminho, a busca é sempre para que seja mais sutil, menos circunstancial e menos localizado, né? E talvez essa questão que vocês falaram do limite da abstração é um pouco por causa disso, né? Porque é como se eu estivesse decantando um pouco aquilo que fosse uma espacialidade de um lugar para ser alguma coisa mais etérea, assim, menos identificável, digamos, né? Menos definida, né? E queria fazer só mais um comentário com a fala do Breno, que eu também observei nessa experiência dos 2 minutos, que eu falei para as pessoas, escolham uma obra, né? E ofereçam o seu olhar por 2 minutos para essa obra. E esse primeiro movimento de escolher é muito curioso, porque assim, por que aquela obra falou para aquela pessoa naquele momento? Então é uma coisa muito zen nesse sentido, né? Aquela pessoa, o rio anda, mas ele é o mesmo, mas ele anda, né? Então aquela pessoa, naquele momento, ela escolheu aquela obra por algum motivo que escapa. E é justamente isso que escapa que é o que mais interessa, na minha opinião. Sim, um pouco. Boa tarde a todos. Eu queria acrescentar algumas coisas para a NET. Eu sou irmão dela. Então, o que ocorre? Existe uma situação que eu percebi aqui, que pensei nessa reflexão, de falar sobre privilégios e o tempo. Então, dentro da minha adolescência, nesse tempo todo, eu comecei a gostar da música por causa do meu cunhado. O violonista renomado, que ensinou para a gente a música, e a família inteira ia todos os concertos com o privilégio de ouvir muito sobre isso. Foi muito bom. E outro privilégio é de ter 2 irmãs artistas. Uma que é a Beth e outra que é a Sara. E por que eu estou falando isso? Sobre o tempo. Eu tenho obras da minha irmã Anete, assim como da escultora Sara, na minha casa. Então esse tempo é todo mundo. Todo dia que eu chego em casa, eu olho, vejo as esculturas da Sara, e esse tempo é meu. E isso é maravilhoso. Muito bom. Eu gostaria de saber, Anete, dentro das possibilidades da arquitetura, quando foi que se tornou urgente a expressão através das artes? E gostaria de passar isso um pouco para os professores também, que devem observar muito isso, estudar muito isso, essa questão da urgência do artista, que eu imagino que tenha muito disso, né? Queria que você falasse um pouco disso, por favor.
minha primeira lembrança de contato com a arte, eu tinha em torno de 6 anos. E tivemos o privilégio, meus irmãos e meus pais nos ofereceram muitas possibilidades de estudar música, de estudar balé, enfim. E, entre elas, eu fui apresentada a uma professora russa de pintura. E eu tenho a lembrança, aos 6 anos, de sair de uma aula dela, e onde ela falou assim: olha, a primeira coisa que vocês façam no fundo, então preencher o papel inteiro com uma cor, e sobre isso sobrepor uma imagem, uma figura, né? E eu lembro de ter saído dessa aula absolutamente andando nas nuvens e impactada, diferente da aula de música, que eu não conseguia nada, enfim, outras coisas. Então, vem muito da infância, muito tempo, essa paixão, né? E eu fui levando, assim, eu fui para a arquitetura, gostei de estudar. A arquitetura é maravilhoso como estudo, né? Dá uma amplitude muito grande de conhecimento, é muito rico. Eu trabalhei com design de produto junto com a minha irmã, a gente teve uma empresa durante 15 anos, criamos um monte de objetos muito interessantes e a gente se divertia muito, que era muito importante. Mas quando eu cheguei aos 48 anos, eu assim, sempre frequentei exposições, sempre li sobre arte, sempre estava o desenho na mão, mas não estava colocando isso no centro da minha vida, né? E aos 48 anos, numa conversa com uma grande amiga, ela me perguntou: o que você gostaria de fazer agora, na sua vida, né? Você já fez isso aqui? Eu falei: pintar. E aí ela falou assim: então. Aí eu falei: então, né? Então, e realmente era uma urgência, assim, sabe? Era uma coisa que faltava para minha alma, né? Para minha vida. E eu me sinto, assim, muito privilegiada de ter podido me dedicar a isso, de estar podendo me dedicar a isso, porque eu acho que é um jeito de, hoje em dia, com o mundo que a gente vive, que é muito complexo, né? Que a gente não sabe de onde tirar algum tipo de esperança. Eu realmente não sei, nem sei se eu consigo, mas eu acho que a arte é um espaço de sobrevivência que possibilita que a gente consiga avançar no tempo, de alguma forma, né? Como? Bom, a urgência da criação, eu estava pensando em outra coisa, porque eu estava pensando numa coisa você que estava falando da arquitetura, não é? A relação da arquitetura com o tempo. E é uma coisa curiosa porque a arquitetura, de uma maneira geral, é a negação do tempo. A arquitetura nega o tempo. A arquitetura é uma concepção de uma obra, né? E depois você faz a realização concreta, que é sempre inferior à concepção. Porque essa realização concreta, ela vai sofrer com o tempo, e aí é o esforço o tempo todo de restaurar, de deixar exatamente como a ideia do arquiteto criou, sem que o tempo deixe na arquitetura a sua marca. Existem artistas também que são assim, né? que concebem as obras do ponto de vista da ideia, e essas obras têm que ser a mais vinculada a essa ideia. Tem o Panofsky, que é um teórico da história da arte, que sugere, né, que menciona um personagem de uma tragédia,
escritor alemão chamado Lessing. A tragédia chama Emília Galotti. E nessa tragédia tem um personagem que é cômico, que é um artista completamente raté. Mas ele diz, eu sou maior que Rafael Sanzio, o pintor dos pintores. Eu sou maior do que Rafael. Porque na minha cabeça eu tenho obras tão belas quanto as de Rafael. Eu só não executo. E aí ele diz, se Rafael não tivesse mãos, ele não seria um gênio tão grande como ele foi? Ele tinha na cabeça as suas obras. Então, essa relação, né, da temporalidade, existem de fato alguns artistas para quem a relação com a concepção da obra é muito forte, ela é planejada, ela é intelectual, e a arquitetura é quase sempre assim, né, o tempo todo. Muitas vezes eu fico até triste porque quando tem algum prédio, precisa ser restaurado. Eu tenho uma pena, porque vai lá, eu tenho que fazer como ele era antes. Ao invés de você reforçar aquilo que o prédio é hoje e mostrar o tempo que marcou o prédio, não, eu tenho que deixar a parede lisinha, eu tenho que... Essa coisa, essa atitude um pouco, né, absolutamente obsessiva de certas donas de casa. A casa tem que ficar impecável. Tem que ser o móvel no lugar certo. Se aparecer uma mancha na parede, imediatamente vamos passar lá alguma coisa para que aquilo não apareça mais. E quando existe uma beleza, justamente nas marcas do tempo deixados numa arquitetura, existe uma beleza nas ruínas, é claro. Né? Então, eu acho que existe essa questão da abolição no tempo em certos projetos artísticos e na grande maioria dos projetos arquiteturais. É alguma coisa que do domínio como dizer, de uma espécie de onipotência, não é? Eu quero escapar ao mundo sensível, ao tempo fugidio, ao que está indo embora. Então eu tenho que fazer alguma coisa que é uma ideia, e essa ideia tem que permanecer absolutamente intacta, tal como eu imaginei no mundo sensível, não é? Como, sei lá, uma senhora que já passou da juventude, que diz, não, eu vou correndo na plástica porque eu quero ter a minha cara dos 20 anos, como se os 20 anos fosse um momento a ser absolutamente preservado da sua vida. Tudo isso tem uma dimensão ao mesmo tempo grandiosa, né, porque é uma vontade de abdicar do transitório e passar a ser Deus no absoluto, mas ao mesmo tempo alguma coisa de sisífica, né? Porque eu tenho que estar o tempo todo restaurando a casa, limpando a casa, puxando a plástica, e de maneira que aquela ideia inicial de algum modo esteja presente no mundo material e sensível. Desculpe, eu saí completamente da sua arte, mas é porque essa questão da arquitetura me trouxe. E eu acho interessante porque se você não dissesse que é arquiteta, a gente não adivinhava. Porque a sua arte, o arquiteto é o artista do desenho, da linha, né? da nitidez, da aresta. E a sua é exatamente o contrário. Da mesma maneira, aqueles blocos de pedra, aqueles tijolos que você trouxe são um avesso da arquitetura, né? Porque agora eles adquiriram um estatuto de obra de arte, e se você doar para o museu vai ter que conservar isso exatamente como ele é agora. Mas o projeto é de mostrar uma outra coisa. É de mostrar que você está usando do fragmento, está usando daquilo que é quebrado, daquilo que foi marcado pelo tempo. Bom, ele entrou numa seara fascinante aí, o Colli, né? Que na verdade a questão toda nossa, né, é a questão da finitude, né? O próprio conceito de Deus
é uma maneira de procurar entender a questão da finitude, que as coisas elas vão para a entropia, que as coisas desaparecem, que as coisas deixam de ser. Né? Mas esse é um tema fascinante que a gente pode entrar nele. Mas eu queria lembrar, voltando para a obra de arte, o Rafael, se ele não fizesse, ele não teria a ideia da obra que ele não fez. Essa é uma questão seguinte, quando o artista começa a trabalhar, se defronta com o trabalho, imediatamente, no início desse trabalho, o trabalho se torna um protagonista. Ele é um personagem já, diante do artista. E aí ele não há possibilidade a não ser através desse diálogo. Né? Assim eu compreendo a execução da obra. Né? Por mais que eu pense, que eu imagine uma determinada coisa, à medida que eu estou realizando ela começa a me contestar, a me impor uma série de circunstâncias também. A própria materialidade dela faz isso. É isso mesmo. Pois é. Então, essas questões também entre o artista e a obra são caminhos muito múltiplos, né? Você tem a action painting, por exemplo, que é muito curioso, e vamos pegar um artista que até estava comentando, o Pollock, né? Se você entrar num museu, você vê uma obra do Pollock, você imediatamente identifica, é Pollock. Difícil você confundir ele com outro abstracionista, né? Entretanto, é uma obra gestual. Ele não tem contato direto com a tela, né? Ele faz os gestos, mas nada mais pessoal do que o próprio gesto, né? Então é curioso, e isso é como ele estava dizendo do tempo, é uma outra velocidade, quer dizer, ela impõe essa velocidade. Agora eu estou trabalhando a obra de um artista alemão, vou fazer uma exposição que vai abrir agora em setembro na Galeria Dan Contemporânea, que é Thomas Schnauer. Esse artista alemão é principalmente escultor, mas ele pinta também. E ele propõe uma chapa redonda de aço e essa chapa circula. E ele vai controlando a velocidade. E ele vai jogando as cores dessa chapa. E a velocidade é que faz com que se movimente dentro da chapa de uma maneira previsível, porque o próprio movimento leva a tinta a ter uma certa mobilidade. Então ali é uma coisa fascinante no que ele controla e no que ele não controla. E o que ele não controla, ele tem que reagir, porque é uma surpresa, ele está lá e se surpreendeu. Ele tem que ter uma reação para voltar a ter o controle da obra. E isso é perceptível quando você vê a obra. Então, quando você olha aquelas que são obras grandes, são 2 metros de diâmetro, né? Essas obras, e extraordinariamente coloridas, elas são dramáticas, porque você percebe essa corrida entre o artista e a própria obra que se movimenta ali. Né? Então, essas questões que eu vejo no caso da pintura da Nete, é um tempo mais moderado, não há essa velocidade, é um tempo mais moderado. Há um tempo que ela disse que ela ouve música. Também é um fato curioso, eu pessoalmente não consigo trabalhar com música. A música sempre domina, eu não consigo ler com música. Eu estou lendo, de repente eu estou cantarolando a música, e eu vejo que não estou ligado no texto. Eu não presto para ler ou escrever com música, eu preciso do silêncio. Então eu ouço música mesmo, eu apago a luz em casa, sento e ouço música. Né? E é a minha maneira de ser, porque uma interfere demais sobre a outra. Né? Então eu vejo que no caso dela tem esse ritmo que vai caminhando, que vai se desenvolvendo, que vai se intercalando, né? No fazer pictórico. Né? Mas há momentos de grande dramaticidade no fazer, no pintar, no atuar. Né? Eu estou ruim para nomes. Um grande escritor argentino escreveu O Túnel. Não. Sábado. Ernesto Sábado. Então, ele pintava. E eu, quando estava no MASP, fiz uma exposição dele. E eu fui no ateliê do Sábado e ele judiava dos quadros, era um negócio de louco. Ele pegava os quadros, ele pintava os quadros e ele deixava os quadros no sereno. Ele agredia os quadros, uma relação muito estranha. E eu fui no ateliê dele e ele não me deixou entrar no ateliê. Então ele disse assim, não, você não pode entrar no meu ateliê, eu vou te mostrar o quadro.
Então ele entrava, corria, trazia um quadro. Eu olhava para o quadro, ele corria e levava o quadro embora. Até que, com o ir e vir, acho que ele ficou exausto, eu entrei no ateliê dele. Estranha essa relação, e esse fato do quadro estar ao relento, enfim, de sofrer isso tudo, criava uma pátina, criava uma linguagem. Além da loucura do sábado, criava uma linguagem. Né? Então é muito interessante essa relação, você veja que relação, ele não era pintor, ele foi um grande escritor, né? Aliás, demais ele era um físico, era um cientista, né? Mas a relação do artista com a obra é o mais diverso, é uma coisa de uma complexidade enorme. Né? É muito difícil você dizer como é o fazer artístico, porque cada um tem uma relação extraordinária com o fazer. Né? E a obra é um personagem muito forte entre os personagens que convivem com o artista. Né? Que a gente vai encerrando aqui a nossa roda de conversa. Queria agradecer a todo mundo que veio para enriquecer esse debate. Muito obrigada, professores, dois médicos, e todo mundo que está envolvido, vocês da gravação. Obrigada. Quem quiser continuar a conversa aqui informalmente, a gente vai encerrar aqui. E, bom, é isso. Muito obrigada. Parabéns, Flávia.